Sabe, eu estava pensando essa semana sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida, coisas que são imprevistos. Acho que todo mundo aqui já viveu um imprevisto algum dia, não é? Você sai pela manhã e aí, de repente, o pneu do carro está no chão. E aí você chega atrasado no trabalho. Às vezes você tem alguma intercorrência durante o dia. Caiu, escorregou, bateu o carro, sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa que você não estava esperando. Eu acredito que nenhum de nós aqui acorda de manhã e fala assim: olha, acordei hoje e realmente eu estou torcendo para que algo dê errado. Tem alguém assim aqui? Nós vamos orar já, filho. Se você estiver nessa situação, você está numa situação complicada. Nós não queremos que as coisas saiam do nosso planejamento, saiam do nosso controle, mas fato é que isso sempre acontece. Com frequência nós enfrentamos dificuldades, tempestade. Eu falo de imprevistos porque isso é comum, não só na minha vida, mas eu acredito que também na sua vida tenha muitos imprevistos, alguns desastres, algumas tempestades que aconteçam. Pode ser um drama familiar, pode ser um desastre no casamento, pode ser um desastre financeiro, pode ser um imprevisto no trabalho com seus clientes. Às vezes você se pergunta assim, como é que nós chegamos nesse ponto? Foi acontecendo uma coisa atrás da outra, e as coisas foram embolando, não é verdade? Às vezes um sócio que você pensava ser o cara, a pessoa com quem você teria uma parceria duradoura, e de repente a sociedade acabou. Talvez você imaginava que seria algo grandioso, um novo trabalho, uma nova conquista, e de repente tudo não fluiu do jeito que você imaginava. Tempestades acontecem. Momentos e infortúnios acontecem na vida de qualquer pessoa. Às vezes a sensação que as pessoas têm é que a tempestade não vai terminar, é uma atrás da outra. Mas na verdade, Deus não planejou isso para as nossas vidas. E o que nós devemos fazer então? Em meio a essas tempestades da vida, já que nós não podemos fazer com que elas parem de acontecer. Uma coisa é certa, Jesus nos chama para segui-lo, mas ele não promete uma vida na vida cristã, ausência de aflições. Aliás, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, não é verdade? Essa é a palavra de esperança que ele tem para nós. João capítulo 16, no versículo 33, diz assim, ó, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o que a gente deve fazer quando as tempestades começam a acontecer? Quando estamos passando por esses momentos de dificuldade? Hoje eu quero te mostrar um caminho para enxergar e encontrar Jesus em meio à tempestade. Eu quero que você prepare a sua Bíblia, o aplicativo no celular, Apocalipse capítulo 1, no versículo 1, para que possamos ler juntos. Você que nos acompanha aí, online também, esse é o momento de você abrir a sua Bíblia, o aplicativo e acompanhar comigo. Aqui no LED também será projetado esse texto. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Talvez você pense assim, pastor, eu não gosto do livro de Apocalipse, não. Ah, não gosta, é um negócio de fera, fim dos tempos, é besta para todo lado, é dragão que engole mulher grávida, é um caos, é tribulação. Eu não gosto do livro de Apocalipse, pastor, eu evito até ler o livro de Apocalipse. Muitas pessoas dizem isso para mim, mas, sabe, o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João em um momento delicado para os cristãos. Naquele momento ele estava exilado na ilha de Patmos, e ele estava passando por um momento de turbulência e tempestade, longe da família, longe dos amigos. Os principais líderes da igreja já haviam falecido ali, mortos a fio da espada ali pelo império, alguns deles, né? Pedro não estava mais entre eles, Paulo também não. E eles estavam em um momento de desesperança. E agora, o que vai ser de nós? O que vai acontecer com os cristãos? Afinal, onde está Jesus? No meio de toda essa tempestade, no meio de toda essa tribulação? Essas eram as perguntas que estavam no meio daquele desastre. Mas Jesus não só se preocupou em responder a essas perguntas, mas também de forma profunda, através da revelação. E o livro de Apocalipse é exatamente isso, é a revelação da pessoa de Jesus. Apocalipse 1:1 diz assim,
revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Sabe, o livro de Apocalipse não precisa ser temido na sua leitura diária. Aliás, você precisa conhecer a palavra, não é mesmo, turma do Origem? Precisa conhecer de forma profunda. Aliás, olha, se você não fez Origem ainda, esse é o momento de você se inscrever, né, para as próximas turmas aí, para que você possa ter conhecimento profundo da palavra. Nós prezamos por isso aqui em nossa casa Oxy. Você não precisa, não deve acreditar em tudo que eu falo aqui, não. Você precisa conferir na palavra, saber se está tudo lá, se está tudo ok. Por isso que a gente fala, anote, para que você possa ir lá e constatar. Então, o livro de Apocalipse não deve ser temido por você. Aliás, ele deve ser estudado de forma profunda, porque a revelação de Jesus, em resumo, o livro de Apocalipse seria assim, olha, eu vou contar para vocês o que vai acontecer no final, mas eu já tenho o fim dessa história. Eu venci. Cristo está dizendo, eu venci, vocês não precisam se preocupar com o fim das coisas, porque eu já vou deixar escrito para vocês que a vitória é minha. Jesus se revelando para você, mais um encontro. E por causa dessa vitória eminente de Jesus, nós podemos nos alegrar com isso, mesmo em meio a tormentas e tempestades da vida. Por isso o título da mensagem de hoje é Encontrando Jesus no meio das tempestades. Eu sei que você já passou por muita tempestade nessa vida. Eu sei que você já passou por momentos difíceis, que talvez você pensou que Jesus não estivesse por ali. Mas eu quero mostrar que Ele esteve lá, Ele está lá. E você precisa encontrá-lo. Hoje eu quero compartilhar um caminho para que você possa enxergar Jesus no meio de um momento de turbulência e tempestade em sua vida. O primeiro ponto é que você precisa reconhecer o verdadeiro Jesus. Reconheça o verdadeiro Jesus, é o primeiro ponto da mensagem de hoje. Anota aí. Como assim, pastor? Você está falando para mim que eu preciso reconhecer o Jesus verdadeiro? Quer dizer que tem um Jesus falso, então? Tem. Sabe qual é o Jesus falso? É um Jesus não bíblico. Um Jesus que não está na palavra. Um Jesus que você construiu com base nos seus conceitos, nas suas ideias, um Jesus que só te favorece, um Jesus que está pronto só para satisfazer os desejos do seu coração, as suas vontades, os seus anseios, um Jesus que não tem princípios, valores, não tem critério nenhum, ele está como um gênio da lâmpada ali, pronto para atender os seus 3 desejos. O problema desse Jesus ilusório, desse Jesus que você criou em sua mente, é que ele não é o Jesus bíblico. Não é um Jesus verdadeiro. Como dizem os nossos amigos que comercializam importados, esse Jesus é paralelo. É uma réplica, não é o Jesus verdadeiro. Não tem garantia nenhuma se você pensar e adquirir esse Jesus para a sua vida. Você precisa acreditar no Jesus da Bíblia. Para encontrá-lo, você precisa reconhecê-lo. Para reconhecê-lo, você precisa entrar numa jornada de conhecimento da palavra. Por isso que nós orientamos vocês a lerem os 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Quais são os 4 aí, Origem? Meu Deus, em que turma é essa? Eles sabem, por quê? Já estudaram sobre, já sabem como estudar as Escrituras, então eles têm habilidade para isso agora. Você também precisa conhecer e encontrar um Jesus bíblico, não um Jesus falso, que segue as imagens que você tem em sua mente sobre o que seria um Jesus ideal. A nossa cultura, ela idealiza Jesus de várias formas, não é verdade? Talvez você pense em Jesus como um homem alto, forte, de cabelos sedosos, olhos azuis, andando por aí com uma túnica vermelha, não é? Não, esse aí é o ator do primeiro filme Jesus, não é Jesus não. Talvez você veja Jesus como Jesus irreverente, agora com a série The Chosen, eu amo The Chosen também, mas aquele Jesus é um Jesus, né, alegre, irreverente, diferentão, bem descolado ele. Mas ainda assim, não é o Jesus não. Eu quero te falar sobre um estudo realizado sobre a face de Jesus. Antropólogos forenses fizeram um estudo em 2001, que foi conduzido por uma equipe
liderada por um especialista em reconstrução facial. O nome dele é Richard Neve, da Universidade de Manchester, no Reino Unido. E eles usaram técnicas modernas de ciência forense, com o objetivo de realizar uma reconstrução da face de Jesus, como um homem judeu da Galileia do primeiro século ali. E ele era mais parecido com esse cara aqui, ó. Ai, as mulheres se frustraram agora. Falaram, eu achei que era igual o ator do filme. Esse Jesus aí, não. Mas um homem típico do primeiro século, provavelmente 1,50 m, 1,60 m, nariz protuberante, que é característico ali dos judeus ali, pele bronzeada, andava no sol, gente. Jesus andava muito, ele era bronzeado, não é verdade? Esse aqui se aproxima mais ou menos do que seria Jesus. Mas ainda assim, não é a face dele, para que você possa encontrá-lo de fato. Saber como ele era, não só fisicamente, mas também em sua conduta, em seus hábitos, em seu poder. Você precisa encontrá-lo na palavra. O Jesus verdadeiro está aqui. A um passo da sua leitura, você precisa conhecê-lo. Nós devemos reconhecer o Jesus verdadeiro, da forma como a Bíblia revela que ele é. Não de acordo com o que dizem sobre ele, ou as coisas que disseram para nós, na verdade, a nossa cultura, desde a infância, não sei de qual religião você vem, talvez para o cristianismo, ou para a religião evangélica cristã, mas muita coisa rola na sua cabeça sobre quem é Jesus, e muita coisa te contaram, mas você precisa ter a sua própria experiência. Você não pode viver de um boato a respeito de Jesus. Você precisa encontrá-lo de fato. O verdadeiro Jesus é encontrado nas Escrituras. Jesus não é como eu penso que ele é. Ele é como a Bíblia diz que ele é. Por isso nós incentivamos vocês a ler a palavra de Deus. Precisamos equilibrar essa imagem, né, não só do Jesus, ser humano, como também de quem ele é, com toda a glória, com todo o seu poder. Por isso nós estamos falando da revelação de Apocalipse. Um Jesus que está em seu trono, um Cristo ressurreto, que veio para nos salvar e nos tirar desses momentos de tempestade. É esse Jesus que opera milagres entre nós, que transforma casamentos, que muda realidades, que muda a vida financeira das pessoas, que transforma a empresa delas, que transforma um cenário caótico da casa delas, traz elas para cá, dá vida nova a elas através dos batismos nas águas. É esse Jesus que nós acreditamos. Esse é o Jesus bíblico. Olha só, Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5, dá uma definição que eu gosto muito sobre Jesus. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Esse Jesus é o meu Jesus. Uma bela definição sobre quem ele é para mim, aquele que me livrou de todo pecado, me lavou no seu sangue, e agora ele reina com todo o seu poder e com toda a sua glória. Essa é a descrição de Jesus que eu amo na palavra. Quando tudo fica difícil, quando as coisas não saem exatamente como planejamos, quando as coisas não encaixam muito bem, os seus planos se frustram, é aí que esse Jesus entra. O Jesus bíblico, aquele que entra e resolve, que faz acontecer algo diferente, que muda realidades, que faz milagres acontecerem. Sabe aquele Jesus, quando você recebe um diagnóstico médico e você está desenganado, e de repente, uma oração, uma intercessão, uma visita, um toque no local onde você estava enfermo e de repente, tudo muda. É esse Jesus que está aqui hoje, é sobre ele que eu quero falar. Jesus se apresenta em meio de uma tempestade e ele diz: acalma-te. O mar se acalma naquela hora. O mar da ansiedade se acalma dentro de você. O mar que não tem feito você dormir às noites começa a acalmar aqui a ansiedade do seu coração. É esse Jesus, da paz que excede todo o entendimento. É sobre ele que eu estou falando aqui hoje. Isso é uma excelente notícia. Todos nós atravessamos tempestades na vida. Momentos de dor, de frustração. Apocalipse nos ajuda a ver esse Jesus, o Jesus poderoso, que reina e transforma as nossas vidas, que está além dessa tempestade,
Reconhecer Jesus em meio à tempestade é algo que é vital para um cristão. Porque nós sabemos que na vida nós teremos momentos como esse. Mas eu digo alguma coisa para você, é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso estar com Jesus em meio a uma tempestade do que qualquer dia de sol sem Ele. Nós o amamos profundamente, nos encontramos com Ele. Estar com Ele é o que nos motiva a estar aqui. Sem Ele, nada faz sentido. Em outras palavras, o que Deus está dizendo hoje para você é que a tempestade, a tormenta que você está vivendo vai passar. Sabe, esse momento não define o final da sua história. Nós lemos sobre o fim e o nosso fim é glorioso. Eu venci o mundo. Se você estiver com Ele, você vai vencer também. Você vai passar por esse momento. O problema pode estar aí, mas ele não define para onde você vai. Ele está te cercando, o cerco está se fechando, as batalhas estão sendo travadas todos os dias, mas Cristo está com você nessa. Você não precisa se preocupar. João capítulo 16, no versículo 33, diz assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Não é no mundo, é nele que você vai ter paz. Nesse mundo você vai ter aflição, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Sabe aquela pessoa? Rapaz, chega às vezes até irrita a calma de pessoas assim. Pessoa calma, serena. O mundo acabando, e a pessoa fala assim, você quer um café? Você fala, que mundo que você vive? Que mundo que você está vivendo? Você não viu a reunião que a gente teve essa manhã no trabalho? Está tudo pegando fogo. Você não viu o noticiário de ontem à noite? Você não soube do dólar? Por que você está assim tão calmo? Você não tem investimento? Tenho. Mas Jesus está comigo no meio da tempestade. Chega a irritar essa paz, não é? Mas essa paz é a paz que excede todo entendimento. Em mim vocês tenham paz. As circunstâncias não mudam, mas algo aqui, muda. E quando muda aqui, de repente, a tempestade acalma. Você precisa encontrar a paz que excede o entendimento. As pessoas não vão entender a paz que existe em você, porque Jesus está acalmando, aplacando a tempestade dentro do seu coração, te dando equilíbrio para poder resolver os problemas da vida. Sabe, às vezes a gente pensa que a religião vai transformar o mundo, não é? O cristianismo vai mudar o mundo. Não. Jesus vai mudar pessoas que vai mudar o mundo. Vai fazer de nós a resposta para esse mundo que está caótico. O caos está instaurado, sim, mas nós estamos em paz com aquele que nos chamou. É isso que você precisa buscar. Deus, a seu tempo, fará as coisas do jeito dele, se você se firmar nessa promessa. Talvez você está passando por um desastre, uma tormenta nas suas finanças, na sua conta bancária, nos seus investimentos. Talvez você está passando por um momento e que está tirando a sua paz, está tirando o seu sono, está te preocupando. Você não dorme, você não sorri mais, você não consegue parar de pensar nesse problema. É nesse momento que você precisa entender que no barco, em algum lugar do barco, Jesus está dormindo. Você precisa despertá-lo para que ele levante e te ensine como acalmar tempestades. Nós estamos aqui para sermos conduzidos por Ele, para que Ele nos ensine coisas. E uma delas que Ele nos ensinou é essa: como acalmar as tempestades da vida. O desafio de hoje é ver além da tormenta, enxergar Jesus. Ele venceu, o final da história é Ele vencendo o inimigo. Nós precisamos estar com aquele que venceu. Isso nos leva para o segundo ponto dessa mensagem. Reconheça o presente. Agora que você sabe qual é o Jesus verdadeiro, não inventa de comprar um Jesus falso na sua mente. Vai buscar nas Escrituras. Mas agora você precisa reconhecer o presente. Pastor, que presente é esse? Deus nos deu um grande presente. É sobre ele que eu quero falar agora. Talvez a gente pense, poxa, eu erro demais, pastor. Eu falho demais, eu tenho muitas falhas, tem muita coisa que aconteceu na minha vida, muitos traumas, muitas coisas que aconteceram comigo, muitas coisas que fizeram comigo, que me tornaram assim, duro, às vezes, egoísta, intransigente, irado, irritado. Muita coisa aconteceu com você, às vezes você foi marcado por muitas tempestades da vida. E aí você diz assim, pastor, eu quero acertar, mas
Parece que quanto mais eu tento acertar, mais eu erro. Parece que eu fui programado para o erro, eu não consigo sair dessa, eu preciso de ajuda. Ou às vezes você pensa assim, pastor, você não está entendendo. O meu pecado é cabeludo demais. Deixa eu falar um negócio para você. Jesus não veio para depilar pecado, não, filho. Não tem problema se o pecado é cabeludo, se o pecado não tem cabelo. Não é sobre o quanto de cabelo tem no pecado. Pecado cabeludo não é problema para Jesus. Jesus veio para perdoar pecado, lançar pecado no mar do esquecimento. Não veio para ficar tratando o pecado. Ele veio para extirpar o pecado do seu meio. Entenda, Jesus veio para tirar o pecado de você e lançar isso no mar do esquecimento. Está na palavra, vai pesquisar sobre. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. A pergunta é, por que você está lembrando? Por que toda vez você visita o passado, relembra o pecado, traz isso à tona, sendo que você já está perdoado? No mar do esquecimento tem muita gente querendo pescar pecado que já foi lançado lá. Por que você faz isso toda vez? Jesus já te perdoou. Esse é o presente da graça. O presente que eu quero te falar é esse. É graça derramada sobre você através do sacrifício de Jesus na cruz. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz assim, ó: e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Talvez você deve pensar assim, eu sei, pastor, que Deus perdoa o pecado, mas assim, ele perdoa o vizinho, perdoa o irmão da igreja, os meus pecados são muitos. Sabe quando você não aceita a graça de Deus sobre você, não recebe essa graça, o que você está dizendo? Você está dizendo assim, ó, tudo bem, Jesus morreu, mas eu acho que não foi suficiente. Pesado, não é? Sabe por que é pesado? Eu tenho um filho de 6 anos. E olha só, eu não quero que você se ofenda, mas qualquer um aqui que disser para mim assim, olha pastor, eu preciso muito que o seu filho dê a vida por uma pessoa que está passando por um problemão. Sabe o que eu vou falar para você? Eu vou falar assim, olha, a gente vai orar para essa pessoa, né, para que Deus leve ela, e lá no céu a gente encontra ela, porque meu filho não. O meu? Mas nunca. Agora, Jesus foi entregue por você, o único Filho de Deus, ele não é como o pastor Wesley. Ele é um Deus de graça e de amor. Esse é o preço do seu presente. O único Filho dele pela sua vida. Esse é o presente da graça que você precisa receber hoje. Enquanto você não entender o preço que foi pago por você na cruz, você vai continuar se culpando e achando que você ainda tem uma dívida a pagar. A dívida foi rasgada e lançada no mar do esquecimento. Receba o presente da graça sobre a sua vida. Essa é uma excelente notícia para nós, não é? Ele pagou o preço pelos nossos pecados, estamos perdoados e livres de tudo que nos embaraçava. O importante agora é reconhecer a graça e o perdão de Deus. Alguns estão passando por momentos difíceis aqui, por tormentas da vida e dizem, Deus não me ama, Ele não enxerga o que eu estou passando. Olha, Satanás ele sempre vai fazer isso, ele vai fazer você duvidar do amor de Deus por você. Mas alguém que entrega o próprio filho te ama tanto, mas tanto, que ele nunca vai te abandonar. Não importa a situação que você está passando, a tormenta que você está vivendo, o diagnóstico que você recebeu, a notícia que você recebeu essa semana, não importa o que está acontecendo com você. E quando eu digo não importa, não é porque eu estou menosprezando a sua dor, eu estou dizendo que Deus é infinitamente mais poderoso para fazer, além das suas expectativas, além da sua ideia de quem Ele é. Deus é poderoso para transformar a sua realidade para sempre. Creia nisso, porque é esse Jesus que está aqui hoje, se movendo entre nós, fazendo coisas que nós nunca imaginaríamos. Sabe, Apocalipse capítulo 1, versículo 6 vai dizer assim, ó:
e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. De novo, Apocalipse falando de Jesus e do que ele fez. Ele fez de nós, de mim e de você, um reino de sacerdotes. Aí você pensa assim, pastor, eu não entendo o que é ser sacerdote, não sei se isso é bom. Vou te explicar o que quer dizer reino de sacerdotes. A primeira vez que esse termo reino de sacerdotes foi utilizado foi lá no livro de Êxodo. Naquele momento, o povo de Israel estava em uma transição entre o Egito e a terra prometida. Milhares de pessoas que foram escravizadas por anos no Egito estavam recebendo um novo título, um reino de sacerdotes agora. Você sabe o que é isso para um escravo? Talvez você se sente escravizado pelos seus pecados, pelos seus traumas, pelas suas dores, escravizado em um mundo em que você pensa que é um loop infinito de problemas e de tempestades. Mas Jesus está te dizendo hoje que você é de um reino de sacerdotes. Alguém que foi separado e escolhido por Ele. É isso que Deus faz com essas pessoas, tira elas do Egito e leva elas para a terra prometida. E é isso que Ele tem para você também, uma transição. Essa tempestade é apenas um momento de passagem de um lugar para outro em Deus. Você só precisa segurar firme nele e olhar para Ele, enquanto Ele te leva para esse lugar de bonança. Sabe, em Apocalipse, nós vemos a revelação de Jesus e entendemos que Deus não somente nos ama, mas Ele pagou um preço pelos nossos pecados e também nos deu uma nova identidade. Agora Ele nos chama de sacerdotes. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse sou eu e você. Um novo nome, uma nova identidade para nós. Olha só o que está escrito em Apocalipse 2,17. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas: aos que conseguirem a vitória eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Aí você diz assim, pastor, meio confuso, não quero ser sacerdote, e muito menos ganhar uma pedra. O que é ganhar uma pedra? O que eu faço com uma pedra, pastor? Só se for para jogar na cabeça desse povo que está falando mal de mim? Não, calma, filho. O que significa ganhar uma pedra com um novo nome? No final dessa reunião, você passa lá na Oxygen Store, nós estamos vendendo a pedra ungida. Brincadeira! Nós não somos essa igreja. Nós não vendemos pedras ungidas aqui. Mas eu preciso falar sobre a pedra, para que você possa entender o versículo. Você precisa entender o conceito da pedra branca com um nome. Lá em Pérgamo, durante as competições, os atletas eles não recebiam medalhas. Eles recebiam uma pedra com um nome, no lugar de uma medalha. Então, era muito importante receber uma pedra com o nome deles. Jesus, em sua revelação no livro de Apocalipse, ele está dizendo que aquele que guardar os meus mandamentos receberá uma pedra com um novo nome. E sabe qual é esse nome? O seu nome. O seu nome de verdade não é os rótulos, nem os nomes que estão dando para vocês por aí. Enganador, mentiroso, adúltero. Ah, e esse cara não vai dar em nada, essa mulher não vai dar em nada. Sabe esses nomes que deram para você até hoje? Deus está te dando um novo nome. Uma pedra com um novo nome, para que você possa viver uma nova vida com Ele. É sobre isso que Jesus está falando. Não é sobre dar um souvenir para você, mas é sobre escrever uma nova história em seu coração, de redenção, e afirmando quem você nasceu para ser nele. É a sua identidade verdadeira, é o que você nasceu para ser. Isso é o significado dessa pedra com um novo nome. Isso é o título de sacerdócio que ele colocou sobre a sua vida. É isso que Jesus está nos dizendo para os dias de hoje. A boa notícia é, você não é o que disseram sobre você. Você é amado por Deus. Você é quem Ele diz que Ele é. Sabe, perdoado. Existe uma nova identidade para a sua vida. Novos rumos para a sua casa, para a sua família, porque agora você é uma nova pessoa. Você precisa parar de acreditar nessa identidade antiga que as pessoas diziam a seu respeito.
Deus está te dando um novo nome hoje. É o início de uma nova história para muitos aqui. Talvez você chegou aqui hoje pensando besteiras, pensando em tirar a sua própria vida, pensando em desistir do seu casamento, pensando em desistir da sua família, pensando em desistir dos seus estudos. Você, jovem, falaram para você que você não era capaz e você acreditou. Ei, uma pedra com um novo nome para você. A sua verdadeira identidade lavada, remida no sangue de Cristo, graça sobre você sendo derramada hoje aqui. Você está pronto para viver algo novo com Jesus? É porque é isso que Ele está te prometendo. Isso nos leva para o terceiro ponto da mensagem de hoje. Se você já entendeu quem Ele é, que Ele é um Jesus verdadeiro, se você já sabe o presente que você recebeu, que é a graça de Deus derramada sobre a sua vida, o terceiro ponto é confiar em Jesus. Confie em Jesus. E eu quero chamar agora uma das nossas voluntárias para fazer uma dinâmica aqui conosco, aqui no palco, a Maria Clara. Uma artista nata, eu não sei se você conhecia, Maria Clara está aqui, é uma artista, você pode aplaudir? Artista. Eu não sei se vocês estão preparados para o que ela faz aqui. Ela vai fazer uma obra de arte, eu já passei o desenho para ela, e quando ela terminar, vocês vão ver, é inconfundível. Brilha, menina. Ela vai fazer um negócio aqui diferente. Enquanto ela faz o desenho, eu quero continuar a mensagem. Quando eu olho para o livro de Apocalipse, eu vejo Deus nos dizendo que nós devemos ir além da tormenta. Às vezes é tão difícil olhar além daquilo que nós estamos enxergando, não é verdade? Mas Jesus nos convida a olhar para Ele. Foi isso que aconteceu com Pedro, quando ele estava ali no meio da tempestade. Enquanto ele olhava as circunstâncias, as coisas começaram a ficar ruins. Agora, enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. Enquanto você olhar para Jesus, mesmo que estiver em um cenário de tempestade, você vai conseguir continuar caminhando. Muitos de nós acreditamos que Deus está no controle quando tudo está bem. E é muito gostoso e muito fácil dizer, Deus é bom o tempo todo, quando não tem problema nenhum, não é verdade? Quando tudo vai bem, quando os filhos estão tirando boas notas, todos eles crescendo saudáveis, quando a minha casa está em ordem, quando eu tenho dinheiro mais do que o suficiente para mim poder abençoar aqueles que precisam, ser generoso, comprar as coisas que eu gosto, quando tudo está bem com a saúde, quando eu vou no médico, o médico fala, você está de parabéns, hein? Muito bom, seus exames todos ok, tudo muito bem. Aí você diz, Deus é bom o tempo todo. E quando as coisas não saem como você planejou? Quando você recebe um diagnóstico médico diferente do que você espera? Quando as suas finanças e a sua empresa não roda tão bem quanto você esperava? Você é capaz de glorificar a Jesus? De dar a Ele um glória a Deus bem alto e dizer, Deus é bom o tempo todo. Pastor, mas eu não sei se Ele é bom, então você não conhece, não é o Jesus bíblico. Porque se você entender quem é Jesus, você vai saber que Ele é bom o tempo todo mesmo. Até no meio da tempestade, até quando tudo não sai como eu planejei, Ele está no controle de todas as coisas, para te causar bem e não mal. Para fazer de você alguém mais forte. Pastor, mas você quer dizer que Deus mandou essa aflição, a tempestade? Não, no mundo você vai ter aflição, mas em mim você vai ter paz. A aflição não vem dele, a paz é que vem dele. Você precisa se agarrar ao que vem dele, a paz, o amor. São características de Jesus. Ele tem isso para nos dar, em meio ao caos, em meio à tempestade. Deus é bom o tempo todo. Confiar em Jesus não nos isenta de tormentas, de tempestades, de coisas que dão errado. As tempestades, elas sempre vão acontecer. Em tempos difíceis, talvez você já pensou, onde está Deus? E eu vou te falar onde é que Ele está. No mesmo lugar de sempre. Agora, onde está você? Será que você está olhando para Ele? Será que você está rendido aos pés dEle da mesma forma? Ei, pensa comigo. Você já passou por tanta adversidade, mas eu acredito que você nunca orou tanto quanto agora no meio da tempestade, não é verdade?
Nunca você buscou e nunca clamou e nunca perguntou tanta coisa para Deus quanto agora. Ei, olhe com os olhos da fé. Perceba o que Deus está fazendo em seu coração enquanto você passa por esse momento de tribulação. Enxergue Jesus no meio da tempestade, o quanto você tem crescido espiritualmente, o quanto você tem conversado com Deus em outros tempos. Ia demorar para você orar, viu? Está tudo bem? Não tinha problema para resolver. E muitas das vezes nós somos movidos à oração por conta das coisas que acontecem conosco. Que você possa virar uma chave em sua mente. Deus é bom o tempo todo, independente do que me aconteça ou do que te aconteça. Que nós possamos buscar e orar e clamar por Ele sempre. Porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. O mesmo Deus que está no controle em tempos bons da sua vida, é o mesmo Deus que está no controle em tempos difíceis da sua vida. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Um Deus de provisão, de resposta, de abundância, que tem todas as bênçãos nas regiões celestiais, disponíveis para que você possa acessar. Enxergue Ele no meio da tempestade. Eu quero que você saiba, Deus não vai permitir nenhuma tempestade na sua vida sem um propósito. Então enxergue exatamente qual a lição que Deus quer te ensinar no meio dessa tempestade. A chave da mensagem de hoje é: Deus irá direcionar os ventos da tempestade para fazer com que você seja levado para o lugar onde Ele quer que você vá. O lugar que Ele quer. Eu gosto de pensar na nossa vida como um barco a velas. Um barco a velas, ele é movido pelo vento. E quem controla o vento? Deus. Ok. E o barco vai ser levado para onde o vento levar. E por que você está querendo levar a tua vida para onde você quer? Não é você que controla o vento? Deus tem o controle do vento. Ele vai direcionar as suas velas. Às vezes, a única coisa que você precisa fazer quando a tempestade está muito intensa é baixar as suas velas e permitir que Deus leve o seu barco. Você precisa confiar nele. Olha só, a nossa artista está terminando a obra de arte. Eu acho que ela já concluiu. Ficou bom, hein? Muito bom. Gente, olha isso. Olha aqui. Obrigado, viu? Deus abençoe. Ó, e você... Você está aplaudindo por educação. Porque você estava numa expectativa e falou assim: rapaz, essa menina deve pintar muito. Está todo mundo olhando para a tela, falando: gente, agora vai sair um desenho diferente, um negócio extraordinário. Sabe o que aconteceu aqui? Ela fez um desenho com as habilidades dela e ela deu o melhor. Esse aplauso aí foi porque ela deu o melhor dela. Ela tentou fazer do jeito dela, ela fez o melhor. Eu pedi para ela fazer uma obra de arte muito conhecida. Eu acho que a gente vai ter problema aí de direito autoral, ficou muito parecido. Pedi para ela desenhar a Mona Lisa. Ficou diferente, né? E eu vou te falar por quê. Por que dessa dinâmica? Olha só, você já tentou fazer tanta coisa do teu jeito, com as suas habilidades. Você fez o melhor que pôde, mas o artista, o dono da vida, Deus, está esperando para fazer a obra de arte na tua vida. Você já tentou fazer do teu jeito, mas olha só, eu sei que foi seu melhor, mas não ficou bom, não. Para de tentar fazer as coisas do teu jeito, com a força do teu braço, porque os resultados serão de acordo com as suas habilidades. Você precisa consultar o artista do universo. Saber que ele está orquestrando e fazendo as coisas do jeito dele. O jeito dele é melhor. Nós cantamos isso aqui. Do teu jeito é melhor. Não é? Se você crê naquilo que você está professando durante o louvor, você precisa acreditar e confiar que o jeito dele é melhor que o seu. Talvez o vento está tão forte, balançando o seu barco, a tempestade é tão grande, que você pensa que vai naufragar, mas Deus está falando para você hoje aqui, você não vai afundar. Porque aquele que controla o vento está direcionando o seu barco. Você só precisa perceber para onde o vento está soprando e usar o vento a seu favor.
É assim que Jesus se apresenta para nós. Não adianta a gente querer ir para outro lado. A vontade é dele. O vento é dele. Ele vai te levar para onde ele quiser. Não adianta você insistir e querer teimar com Deus, porque ele vai fazer a vontade dele se cumprir na sua vida. Sabe? E no final desse processo, você vai sair muito mais forte do que você entrou. Deus está no controle da tempestade. Você já percebeu para onde o vento vai e agora você vai se submeter à vontade dele? Uma coisa que nós precisamos saber é que quando o vento parar de soprar na nossa vida, quando a tempestade acalmar, nós vamos estar exatamente aonde Deus quis nos levar. Essa é a nossa certeza. Ele não vai nos levar para um lugar onde nós não deveríamos estar. O problema é que a gente fica com as nossas velas lutando contra esse vento e a gente não sai do lugar. No meio da tempestade, você precisa ser guiado e direcionado por Deus. Fazer as coisas do seu jeito não vai melhorar as coisas. Por mais que a sua intenção seja muito boa, o fim dos seus esforços é um desastre. Deus é o pintor da vida, só Ele pode fazer as coisas da maneira correta. Em Atos, nós vemos a história de uma tempestade que durou 14 dias. Naquele barco estava o apóstolo Paulo. Ele sofreu um naufrágio ali. E diz o texto que teve um momento que eles tiveram que baixar as velas e esperar a tempestade passar. Talvez esse seja o seu momento na sua vida, de baixar as velas e esperar esse vento passar. Tem um momento na vida que você vai precisar confiar totalmente em Deus, e não nas suas velas, e não na potência do seu barco, e não na estrutura que você criou para a sua proteção, não nos seus investimentos, não na sua casa nova, não no seu carro novo, não na sua família, não no seu trabalho, não na sua empresa. Vai chegar um momento em que a sua confiança deverá estar 100% em Deus. Que você confie nele. Ele vai te sustentar. Quando você parar de controlar, tentar fazer as coisas do seu jeito, deixar de se preocupar, parar de perder o sono com as mesmas coisas, você precisa lançar sobre ele toda a sua ansiedade, dizer: Deus, eu confio em ti, porque só o Senhor pode acalmar esses ventos que estão aqui dentro. Isaías 54:17 tem uma promessa de proteção sobre a sua vida, eu quero declarar sobre você. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço em nome deles, declara o Senhor. Com essa promessa sobre você, e você ainda está dando bola, porque para as palavras que as pessoas estão dizendo a seu respeito, hein? Para o boato que criaram sobre você, sobre quem você mudou a sua forma de agir, a sua conduta, porque fulana falou alguma coisa que você não é. Olha só, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Deus está te protegendo e te guiando o tempo todo. Não adianta você ficar olhando para as circunstâncias. Olha só o que diz em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu vejo duas coisas importantes aqui nesse versículo. A primeira coisa, amor, e a segunda, propósito. A primeira é amor, e a segunda, propósito. Deus age em todas as coisas para o bem de quem o ama, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. A primeira coisa que você precisa é amar o seu Deus, conhecê-lo profundamente para que você possa amá-lo como ele deseja. A segunda é entender o plano dele para você. Eu sei que seu plano é bom, mas está mais igual o desenho da nossa irmã aqui. É bom, mas é mal desenhado, é um negócio, é um esboço daquilo que Deus tem para você, que é uma obra de arte para você. O propósito dele precisa ser conhecido por você. Você precisa entender a vontade, o plano e o propósito dele para a tua vida, porque senão você vai ficar fazendo plano ruim, que não encaixa com a vontade dele. Deus não veio para fazer o que você quer, não. Ele veio para fazer o que ele quer na tua vida. Enquanto você ficar brigando com a vontade dele, as coisas não vão fluir para você. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu
propósito, não é o seu propósito, é o propósito dele. Que você possa entregar a sua vida a ele de uma vez por todas. Sabe? Isso me lembra de uma história conhecida na palavra. Mais uma vez, vai estudar a palavra. Está lá em Daniel, a partir do capítulo 3, a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 homens que foram lançados em uma fornalha, para serem mortos ali, queimados. E naquele dia o rei pediu para aquecer aquela fornalha um pouco mais do que o convencional. Ele estava muito irado com aqueles jovens. E eles foram amarrados e lançados na fornalha para serem queimados vivos. Mas algo aconteceu naquele dia. Havia um quarto homem na fornalha quando eles observaram. O próprio Deus estava lá dançando com eles. E o fogo não os queimou. Eu não sei que tipo de fogueira estão lançando você, mas não é para te matar. Você vai sair dessa muito melhor do que você entrou. As amarras serão quebradas. Eles estavam amarrados e agora eles estavam dançando em meio ao fogo. É isso que Deus tem para a tua vida. Algumas vezes Deus irá te livrar do fogo, mas em outras vezes Ele vai fazer você à prova de fogo mesmo. Você será lançado e você sairá ileso desse fogo, dessa tormenta, dessa tempestade que você está vivendo. Às vezes Deus não vai remover o fogo, Deus não vai acalmar a tempestade, mas não é porque Ele é mau, não. É porque Ele sabe que de outra forma você jamais sairia do lugar que você está. Você jamais sairia dessa situação de comodismo, a tal da zona de conforto que não é nada confortável. Sabe? Eu quero falar uma coisa sobre a aviação. Não sei se você sabe, mas para um avião decolar, é necessário que o vento esteja contrário, sabia? Vento a favor não faz decolar avião, não. O vento bom para decolagem é aquele vento contra, aquele vento forte contra, porque é assim, na pressão, que um avião decola. Eu quero que você decole nesse próximo ano. Eu quero que você enfrente os ventos fortes. Eu quero que você se posicione e você decole rumo ao seu futuro brilhante. Eu quero que você reúna forças, a força e a paz que excede todo entendimento. Eu quero que você acorde o mestre dentro do barco. Eu quero que você olhe para ele o tempo todo, caminhe sobre as águas e enxergue quem é esse Jesus que você diz servir. Ele está cuidando de nós. Ele está no nosso barco e a tempestade em breve vai embora. Você precisa crer. Sabe, talvez você está aqui pela primeira vez, ou veio algumas vezes, mas ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, de tomar essa decisão, de segui-lo. E hoje você vai ter essa oportunidade aqui. Mas antes, eu quero falar um pouquinho sobre tempestade. Nós estamos falando sobre enxergar Jesus em meio à tempestade. Eu não sei qual é a sua tempestade. Talvez a sua tempestade é um luto. Alguém da sua casa, da sua família, você julgou, morreu antes do tempo. É porque a gente tem uma linha do tempo, né? O vô vai primeiro, depois vai o pai, depois vai o filho. Mas às vezes alguma coisa aconteceu. E você perdeu o seu pai, perdeu a sua mãe, perdeu o seu filho, e você julgou que isso foi antes do tempo programado, uma tempestade, um desastre. Talvez você passou por um diagnóstico médico de infertilidade, você ou o seu cônjuge, vocês estão aí tentando ter filhos e não conseguem. Há um tempo já vocês estão tentando fazer isso e não estão conseguindo. Talvez a sua tempestade seja um vício, que você não consegue vencer, o álcool, as drogas, ou até mesmo a pornografia, as mídias, algo que você consome o tempo todo e você não consegue se livrar daquilo. Talvez a sua tempestade seja uma traição, alguém que você ama muito, feriu, traiu a sua confiança, te abandonou, deixou para trás. Eu não sei qual é a sua tempestade, mas todas essas que eu citei aqui já foram as minhas tempestade. Talvez você olhe assim e fala, pastor Wesley, você está falando de tempestade, mas a sua vida, deve ser muito boa e tranquila. Todas essas que eu citei para você, eu já passei. Em todas elas, Jesus veio e acalmou a tempestade. Em todas elas eu estava com ele,
com a minha fé ancorada nele, ele me deu confiança para seguir caminhando. Eu quero que você encontre esse Jesus, para que você viva uma vida olhando para ele, seguro na sua fé e na sua confiança no amor dele. Porque esse Jesus, ele nunca nos desampara e ele nos deu o final da história. Eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Essa é a mesma mensagem que eu quero deixar para você. E ele está aqui hoje, você está a um passo de decidir seguir uma vida com ele. Nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos. Eu quero que todos fechem os olhos, por favor.